E meus amiguinhos, hoje vamos ler a Constituição. Aí, ó, Constituição da. Qual país que é, gente? Vou pegar ele para ele falar o país para vocês aqui nesses minutinhos. Qual é a Constituição de qual país, gente? Qual país é a Constituição? República de Taured, tá, gente? É a Constituição, gente, da República de Taured, tá? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O vigente processo penal tem certos princípios que devem ser salientados desde logo a importância que representa para o seu estudo. Princípio inquisitório ou investigativo que mantém o inquérito policial na fase persecundário das investigações com fundamentos para a ação penal, artigo 5º. Princípio da legalidade, artigo 5 e 24, que obriga os órgãos oficiais a tomarem providências para apurar a ação do crime e seu ato em defesa da sociedade. Não pode eles instaurarem o inquérito ou processo segundo as convenções desde o princípio decorrente e o da indisponibilidade do inquérito ou processo presunto crime, mesmo que crime de alcance público condicionado à representação eventual de acordo entre as partes nele envolvidos não apistam a ação do Ministério Público, RD 563-330. Contudo, na Lei número 9.99 de setembro de 1995, que criou o Juizado Criminal da República de Tauredes, o princípio da legalidade e obrigatoriedade sofreu restrições em certas infrações penais, pois compostos danos na ação privada ou pública, condicionando a representação de que a homologação a carente renuncia ao direito de que queixa ou representação ao artigo 74, homologado-se ação penal pública incondicionada ao Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa que, em vez de aceita pelo autor da infração, e seu defensor será submetido à aplicação jurídica do artigo 76. Adotar-se assim o princípio da oportunidade regrada, o Ministério Público verifica a conveniência de não propor ação penal desde que o autor do fato seja aceita a pena restritiva de direito ou multa que implica encerramento do processo. Tal conduta é permitida somente nas infrações de competência jurídica especial criminal, que são aquelas de menos potencial ofensivo, ou seja, contravenções penais que os crimes deles foram cominados, pena máxima não superior a 1 ano, excetuado casos que são previstos procedimentos especiais do artigo 60 a 61. Quer dizer, gente, que na República de Tauredes tem um juizado especial que cuida desses casos criminais. Principal do 3. Princípio de oportunidade. Artigo 30, 31, 33 e 34. Para as ações privadas ou públicas condicionadas que devem ser instauradas conforme a conveniência dos ofendidos, os seus representantes. Também como decorrência desse princípio surgiu outros e que dá disponibilidade momentos nas ações exclusivas privadas,
Princípio da iniciativa das partes do artigo 24, 29 e 30, segundo a qual cabe às partes postularem prestação jurisdicional, sendo velados ao juiz das início do processo, sem aprovação da parte no sentido judiz officium. Assim, cabe ao Ministério Público propor a ação penal pública do artigo 24 a que o ofendido e seu representante legal a ação pena privada do artigo 29 e 30 como execução da ação do participio previa o Código de Processo Penal da República de Tauredes. O procedimento é oficial na contravenção do artigo 26, 530 ES, tendo a lei do rito sumário, lei número 4.611/65, extinta-se crimes de homicídio ou lesão corporal antes da Constituição Federal vigente. A jurisprudência decide o mesmo com a advento do artigo da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar número 4080-E. Tá, gente? Obrigado, sim. Que estabelece função institucional do órgão promover ação penal pública, nem por isso o delegado da Polícia da República de Tauredes, o juiz de direito da República de Tauredes, tem direito, estavam impedidos da instauração da ação penal mediante a portaria RT 563/334, contrito esse pedido de instrução penal mediante a portaria RT 563/34, com esse princípio não mais existe ação penal pública, substituindo apenas para ação de pena privada, pois com o adjunto da Carta Pública de 1988, estabelecida pela República de Tauredes, que não recebia o anterior da legislação processual, cabe ao Ministério Público de Tauredes promover a privatização da ação penal pública do artigo 129.1. Princípio da oficialização. Artigo 6, pelo qual a prestação punitiva do Estado deve ser exercida através dos órgãos oficiais. Princípio da publicidade. Ao artigo 792. Que exige que todos os atos processuais sejam publicados, sendo franqueados ou audiências, exceção dados ou interesse social, mas essa publicação tem sido omissiva, com transmissão de sessão do júri pela televisão, que deve ser vetado. Princípio de livre convencimento do artigo 157. Na apreensão de provas colhidas para a prolação da sentença fundamental, observe que no processo penal todas as provas têm valor relativo, podendo haver condenação com base em testemunho único. RT 612/390. Se para o juiz tocando vigor e o princípio da livre convenção, para o juiz o fato e no júri prevalece o princípio da intimidação convenção, que já é julgado de acordo com sua conscientização, sentar a raiz as razões de seu decidir. Princípio da verdade real, artigo 197, que exige mais ampliação e investigação para a fundamentação da sentença, não podendo o juiz se satisfazer com a verdade formal, pois as provas são relativas, inclusivas, confissão judicial ou policial. Quer dizer que nossa linda polícia da República de Tauredes pode obter uma confissão, gente. Trabalham muito para proteger a nossa sociedade. Que deve ser analisado em face de outros elementos probatórios de convenção. A confissão de acusação não supera a falta de
e perícia nas infrações que estejam vestígios do artigo 613 a 344, ser um exemplo. A polícia de Tauretes prendeu uma arma, gente. Aí teve um tiroteio. O que ela tem que fazer? Tem que recolher as balas, fazer o exame de perícia e aí vai ver se quem atirou e quem não atirou, entendeu, gente? Se o juiz penal só satisfazer-se com a verdade real, o juiz não deve satisfazer-se com a verdade formal ou convencional que surjam de manifestações formuladas pelas partes e suas indagações devem circunscrever-se aos fatos para ele ter partidos, já que as partes transigem, confessem de si, etc. Assim, nocível a convicção é a revelância tem grande valor, enquanto na esfera penal não tolhem a busca da verdade real. Princípio de contraditório. Citar uma ampla defesa ao artigo 161 e 163, segundo ao qual o réu deve conhecer a acusação que lhe é feita e tento ampla. Acabou, gente. Amanhã, gente. Amanhã continua. Acabou. Tchau, gente.